Boa noite, eu sou André Barroso e, juntamente com os alunos do Cefet, João Pedro Andrade e Renato Pelle, nós tivemos a missão de fazer um trabalho sobre o steel frame. Somos alunos do curso de Engenharia de Produção Civil, da disciplina de Tecnologia das Construções, do 7º período. E steel frame, vamos começar pela definição. Steel frame é uma estrutura leve, composta de aço galvanizado, que forma os painéis portantes das paredes e as estruturas do telhado da construção. Parte da mesma premissa da alvenaria estrutural, em que as paredes portantes substituem vigas e pilares na distribuição dos esforços. Quais são as vantagens do steel frame? Uma delas é ter um canteiro de obra mais limpo e organizado. Você economiza muito material, você economiza muita água, você economiza tempo, reduz o tempo da construção, o que gera uma economia na mão de obra. Tem um excelente desempenho termoacústico. O aço galvanizado não contribui para a propagação do fogo e tem maior resistência à corrosão, ventos e abalos sísmicos. Esta resistência aos abalos sísmicos é um dos motivos a qual o steel frame é muito utilizado no exterior. As desvantagens do steel frame. Primeiramente, no Brasil, há um grande preconceito devido ao seu pequeno uso no país e de se ter uma ideia de pequena resistência em função da finura das peças do aço, o que é uma definição equivocada. O aço galvanizado apresenta grande resistência. Outra desvantagem é o custo da tecnologia, por ser uma tecnologia de fora. Entretanto, esse custo pode ser reduzido no futuro em nosso país, visto que o Brasil é um grande produtor de aço, um dos maiores produtores de aço, e tem um grande potencial para melhorar muito, contribuir muito para esse tipo de construção. A mão de obra é outra desvantagem que deve ser extremamente qualificada, porque o steel frame constitui um sistema altamente calculado e um pequeno erro poderia gerar grandes danos na estrutura. Outra desvantagem é a manutenção, porque a manutenção não pode ser realizada da forma que desejar, como muitas vezes é feita na alvenaria de vedação. A manutenção deve ser feita cuidadosamente e sob a orientação de um manual da empreiteira. A empreiteira responsável pela construção deve fornecer um manual. Então, agora vamos entrar nas etapas do processo construtivo desse tipo de estrutura, né? A fundação, por ser muito leve, né, ser formado de aço e não como blocos ou blocos de cerâmica ou blocos de concreto, como uma estrutura convencional, né, por ser de aço, ele é mais leve e aí deixa em aberto essa questão da fundação. Pode ser feito vários tipos de fundação. E por ser leve assim, os mais comuns são o radier e a sapata corrida, como mostra na imagem como funcionam esses dois tipos de fundação. As paredes são de painéis estruturais, né? Vem o aço moldando por fora e aí os perfis metálicos, né? Juntamente com essas placas estruturais. E é importante ressaltar que elas não têm a função só de vedação, mas ela tem a função de transmitir as cargas da estrutura para a fundação. Então, são paredes portantes. Então, você não pode modificar muito as paredes, né? Isso acaba sendo uma desvantagem também. Para fazer o segundo pavimento, agora a gente entra em segundo pavimento. Lembrando que podem ter mais pavimentos, podem ter até 5 pavimentos, esse tipo de estrutura, mas as lajes e os pisos do segundo pavimento são de vigas corridas ou treliças montadas, que são travadas, né, com bloqueadores e fitas metálicas. O revestimento pode ser as lajes secas, né, que são as mais comuns, por isso que essa estrutura é conhecida como estrutura seca, né, porque normalmente não utiliza concreto nem cimento, mas também pode ter uma camada de contrapiso armado nela. Então pode ser dessas duas maneiras. Permite também esse tipo de estrutura que sejam alocadas
alocadas todas as instalações elétricas, hidrossanitárias, térmicas, por debaixo ali do piso, entre o piso a parte de baixo, dando mais conforto aos ambientes, não gastando muito espaço. O telhado é composto pela estrutura e pela cobertura. A função é proteger, né, como um telhado normal, pode ser de aço ou madeira, depende do projeto. É uma cobertura bem versátil e bem comum mesmo, parecido com o tradicional. As instalações também não se diferenciam muito. A vantagem é que antes do fechamento você já consegue passar essas instalações, tanto elétrica quanto sanitária. Tem um espaço entre a parede, dentro da parede, que você já passa antes de fazer esse fechamento interno da parede, que evita o quebra-quebra das paredes e acaba simplificando muito essa parte de instalações. E os forros também é bem tradicional, normalmente é forro de PVC, gesso e madeira, não difere muito do outro tipo de construção. Em sequência agora as etapas construtivas do Light Steel Frame. A sétima etapa, que são as isolações, podem ser isolantes térmicos ou acústicos. Elas têm como objetivo evitar a perda ou o ganho de calor dentro de uma construção. Elas diminuem a transmissão de som de um ambiente para o outro ou do exterior para o interior. Essas podem ser de lã de vidro, lã de rocha, fibras de poliéster, poliestireno expandido ou poliuretano. As barreiras de radiação solar, que são outros tipos de isolações, elas são barreiras que reduzem a radiação solar que passa pelo telhado, diminuindo a temperatura do ático e otimizando o uso de isolamentos térmicos. Para barreiras de umidade, essas funcionam como uma barreira que isola as paredes da ação da água e permite a saída de umidade. As esquadrias, que é a oitava parte do processo construtivo, elas não se diferenciam muito da construção convencional. Elas dispensam-se a utilização de contramarco, que resulta em agilidade e economia na instalação. As esquadrias são fixadas diretamente na estrutura da casa. Além disso, como o LSF é um sistema construtivo industrializado, no próprio canteiro de obras ou em fábricas, as esquadrias podem ser montadas. Além disso, devido aos padrões do LSF, é possível comprar esquadrias sem retirar as medidas locais. As esquadrias podem ser de vidro temperado, madeira maciça, alumínio ou PVC. A nona parte do processo são os acabamentos, que são os pisos, que podem ser de parquet, madeira maciça, laminados de madeira, carpetes e vinílicos, cerâmicos e porcelanatos, granitos e mármores. As paredes podem ser de tijolinho aparente, revestimentos argamassados, cerâmicos e porcelanatos, sides vinílicos, cimentícios ou de madeira, ou painéis de madeira. Concluindo, o Light Steel Frame é um método de construção que diferencia alguns pontos da construção convencional. Ela tem seus pontos positivos e negativos quando comparado com outros tipos. O grande problema para a sua entrada no mercado do Brasil é que existe um grande preconceito em relação a ela devido à falta de conhecimento ou à grande utilização do método convencional, que é difícil inserir um novo tipo de processo construtivo.